vamos começar com essa questão do ataque, né, Romulo? É uma coisa assim que eu acho que nem é a primeira vez que eu venho falar isso aqui, mas enfim, eu acho que é algo assim que desde que me conheço, que eu acompanho a era aí, Meta LaFleur aí, o Meta LaFleur tem um ataque que oscila demais. Demais. Ou ele começa muito quente e aí ele esfria, ou ele começa muito frio e aí esquenta. Contra o Falcons foi tudo uma mistura, né? Começou quente e aí esfriou e daí não voltou mais e daí parecia que ia esquentar de novo e esfriou de vez. E aí eu queria saber de você, o que você pensa disso, dessas oscilações, porque eu vejo assim que o Packers ele tem problemas de oscilação com jogadores experientes e agora imagine com jogadores muito novatos nesse ataque. Há alguma maneira do Matt LaFleur corrigir isso? A gente tem, eu tenho notado desde a temporada passada, né? E infelizmente o Rodgers ele estava muito esse buraco de falta de timing do LaFleur, a falta de timing também de algumas jogadas do Mike McCarthy. Então, já que esse tampão hoje saiu, não tem mais esse escape de ter uma leitura de uma jogada melhor para ser feita, de uma mudança de jogada dentro do campo. E aí o que me acontece é o seguinte, a gente começa com umas jogadas bem estruturadas no primeiro tempo, quase que jogadas automáticas, sem o huddle, e jogadas pré-programadas que encaixam muito bem e pegam muita defesa desprevenida. Aconteceu muito na temporada passada, retrasada, e começa agora nesses 2 primeiros jogos que o Love foi muito sólido. Mas parece que depois do intervalo, o técnico adversário ele faz ajustes e parece que ele gera um antídoto e o LaFleur não consegue fazer um plano diferente para que a gente consiga alternar para que o HC adversário ele faz contra a gente. Né? E aí fica a sensação que ele está perdido em campo. Ele não sabe se ele chama corrida, se ele não sabe se ele chama um passe. E aí a jogada que ele pensa talvez funcione na cabeça dele, o jogador não consiga executar. Juntando ao fato que você falou muito bem, que a gente está com uma do time mais novo na liga, tem muita inexperiência, alguns jogadores, principalmente no segundo ano, jogadores no primeiro ano que já são titulares, atrapalha muito. Fora, né? Nesse segundo jogo que a gente teve ausência de jogadores muito importantes, né? Até o próprio Aaron Jones, né, que é hoje o nosso principal jogador de ataque, né? E o Christian Watson, que ia dividir muitos passes com o Romeo Doubs, né? Acabou que fica jogadas muito previsíveis em cima de poucos jogadores e a defesa lê muito fácil, né? As jogadas. Tá me ouvindo, Igor? Opa, eu tô. O microfone fechado. Ai, desculpa. Enfim. Que estranho, pensei que era eu. Enfim, não, só pra quem tá vendo a nossa live, vocês vão ver, né? E eu até tô deixando ela mais interativa aqui pra gente, sabe, olhar com uma perspectiva diferente algumas coisas do jogo. E isso que o Romulo tava falando, da gente, né, do ataque, parece que... E tem um detalhe, então não é só eu que tenho um pouco dessa sensação, que parece que o playbook do LaFleur, acho que parece que ele planeja, e às vezes ele não tá esperando o inesperado, e aí tem os ajustes da defesa, e aí parece que ele trava e ele não consegue fazer. Trava tanto ao ponto de a gente ver isso aqui. Vocês estão vendo na tela, era uma quarta descida isso aqui. Certo? A jogada que está aqui na tela é uma quarta descida para 1 jarda. E aí eu vou soltar aqui para vocês verem o que aconteceu. Vocês sabem que o QB sneak é uma jogada clássica de Tom Brady. O Tom Brady cansado de fazer isso.
Cansava, né? Que a gente fazia com maestria. Só que o Matt LaFleur resolveu fazer um QB sneak com o Love. Algo que a gente quase não via com o Rodgers, né? Só que tem aquele detalhe, são novatos. E só veja o que aconteceu aqui. O Love literalmente errou a contagem, não sei o que aconteceu. E ele literalmente comete um offside. Não, offside não, false start. Eu tô trocando False start, Ele comete um false start e ele pula por cima dali do Runian. Ele dá uma coxada no Runian ali. E ele erra o QB sneak. E aí a quarta, que era só pra uma, virou uma quarta pra 6. E aí, diga, mas o center olha pra ele com uma cara de: o que você tá fazendo, maluco? Exatamente. Então, cara, eu acho que isso aqui representa muito o que é o ataque do Packers em alguns momentos. E como o próprio Romulo falou, tem momentos assim que você vê que o ataque funciona, mas isso aqui representa que às vezes ele não funciona direito. E às vezes eu acho que o LaFleur, a gente tem que cobrar um pouco dele, porque eu acho que o LaFleur tem um pouco de culpa disso, né? Tanto que ele falou que nessa chamada ele não conseguiu, tipo, deixar claro pro Love como que teria que ser feito a jogada. Mas enfim, eu só queria destacar, se por um lado a gente teve esses erros, vamos falar um pouquinho do Love, né? Que eu acho que o Love, nesses 2 jogos, né, Rômulo, e nesse contra o Falcons, já que a gente tá falando mais do Falcons, deixar aqui a imagem, mas eu acho que no geral, o Love, não sei, pelo menos para você, do que se viu até aqui, eu acho que tá bem justo de tudo que ele fez, ele foi bem, né? Pelo menos para mim, não sei para você. Nossa, pra mim, cara, assim, cara, uma excelente surpresa. A gente tinha uma expectativa muito alta nele, de saber que é um jogador de primeira rodada, escolhido no draft, um planejamento de 3 anos para que ele possa ser titular. Assim, todo o planejamento em cima do que ele pode realmente apresentar. 3 anos de reserva do Rodgers, que é uma escola. E assim, me agrada muito o estilo de jogo que ele está executando. Primeiro, que ele está sendo bem sólido. Evita muitos fazer passes malucos, jogadas que são assim, explosivas, midiáticas. Faz o feijão com arroz bem feito, procura jogadas bem mais simples, jogadores primeira, segunda tipo de passe, ele seleciona e já solta, beleza, bem rápido, bem seguro no pocket, jogo de pés excelente. A OL, mesmo com alguns desfalques, ela tem dado bastante tempo para ele jogar. A gente também tem que dar um desconto, porque ele enfrentou 2 times que não são contenders a título, não são times que são contenders a campeão da divisão. Tinha uma expectativa do Chicago Bears no terceiro ano do Justin Fields realmente apresentar uma melhora, mas essa melhora não veio, a defesa foi muito mal, o ataque não progrediu e o Love jogou perfeitamente bem. A OL parece que no primeiro jogo com o David Bakhtiari foi uma OL muito sólida, muito constante. Nesse segundo jogo, com 2 desfalques importantíssimos, que foi o Jenkins e o Bakhtiari, um left tackle que foi contratado na semana e já foi titular do time, um jogador que estava muito perdido. A maioria das jogadas foi em cima dele, as pressões foram em cima dele, no lado cego do QB. Mesmo assim, no primeiro tempo, ele foi muito bem, excelentes passes, mais de 50% de passes feitos. Ele foi muito bem jardas, né? Mas isso também tem muito a ver com o playbook, porque o LaFleur, ele faz muitas jogadas de mídia, jogadas de 10 a 20 jardas, ele não tem muita jogada longa, prioriza um pouco a corrida. O negócio é que a gente não conseguiu encaixar muito o play action nesse jogo, e a corrida não estava entrando.
E isso atrapalhou muito o Love nesse sentido de jogo, de tentar jogadas mais profundas. A gente também não sabe como é que o Reed se ele tá bem fisicamente pro jogo. Esse é o jogador que vai atacar o fundo do campo. Ele sofreu uma pancada muito forte no jogo passado. E esse jogo ele jogou muito bem, teve TD, jogador que vai ser importantíssimo no ataque. Mas eu não sei quantos por cento saudável estava o nosso time, principalmente no ataque. Mas pô, o Love, para mim, é uma excelente surpresa e tá caminhando aí para a gente um futuro bem tranquilo em relação ao QB aí, se ele continuar prestando um bom futebol dele. Não, e para quem tá vendo a live, né, por isso que eu recomendo, sempre vejam as nossas lives. Cara, tem um passe aqui que ele faz e que talvez eu acho que tenha sido o melhor passe assim, que eu vi, e até mais bonito do que ele fez nessas 2 semanas aí de QB1 dos Packers, né? Que é um passe ali que ele faz tudo meio sem os pés no chão, né? E tudo meio que tendo que se contorcer todo o corpo, né? E ele consegue conectar o passe ali, ele faz um scramble, né? E aí ele consegue conectar a bola na lateral pro Dobbs. Então eu acho assim que até anotei alguns detalhes que o Romulo falou que eu achei interessante, porque aí a gente, né, acaba ouvindo, se informando e até para agregar a nossa análise aqui. Uma das coisas assim que eu concordo é que o jogo terrestre do Packers está sofrível. E com o Aaron Jones, você ainda tem a possibilidade de colocar ele no jogo de passe, de forma mais como que eu faço assim, com mais jogadas. Mais jogada de screen, tem mais alternativa de passe. Isso, o Romulo achou a palavra. Ele dá mais alternativas ao ataque. Então o Aaron Jones, por isso que eu falo, ele é um dos jogadores mais dinâmicos da liga, e se você ter ele saudável, o ataque do Packers ele ganha, né? Muito inteligente. Tanto que a gente sentiu uma falta tremenda no jogo dele, nesse jogo. Eu pensei assim, pô, cara, depender do Dillon para carregar, a gente não vai dar certo. Porque ele foi muito mal. Ele foi muito mal contra o Bears, e nesse jogo, cara, não deu. Teve 50 jardas lá, ok, mas não é algo assim que me convença que ele é o cara.